Fala, Renante, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do documentário Segundo Reinado de Dom Pedro II, que corresponde ao período de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889, quando o Brasil esteve sob o reinado dele. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e te convidar também a me seguir lá no Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Bom, esse período foi caracterizado como uma época de relativa paz entre as províncias brasileiras, a abolição da gradual escravatura e a Guerra do Paraguai. Ele se encerrou com um golpe republicano em 15 de novembro de 1889. O segundo reinado é o momento que o Brasil se consolida como nação. O regime político do país era a monarquia parlamentista, onde o imperador escolheu o presidente do conselho, que era equivalente ao cargo de primeiro-ministro, através de uma lista com 3 nomes. No plano econômico, o café adquire importância fundamental, sendo o produto mais exportado pelo Brasil. Chegam as primeiras ferrovias e barcos a vapor com o objetivo de melhorar a circulação do chamado ouro negro. Em meio à prosperidade cafezeira, o Brasil se encontra no dilema, pois quem trabalhava nas plantações de café eram pessoas escravizadas. Desde o governo de Dom João VI, o país havia se comprometido a abolir a escravidão. No entanto, a elite cafeeira se opunha, pois isso acarretaria perdas econômicas. A solução é terminar com o trabalho servil de forma gradual. Será no segundo reinado que o Brasil se vê às voltas com o maior conflito armado da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Por fim, sem apoio das elites rurais e do exército, a monarquia é derrubada através de um golpe militar. A família imperial é obrigada a deixar o país e se instala a república. O segundo reinado começa em 1840 com o golpe da maioridade. Durante o período regencial, o Brasil viveu uma série de guerras civis. Com isso, o Partido Liberal propõe a antecipação da maioridade do herdeiro do trono, Dom Pedro. Parte dos políticos entendiam que a falta de um governo central era um perigo para a unidade do país. A política do segundo reinado é marcada pela presença de 2 partidos políticos. O primeiro, o Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como Luzia, e o segundo, o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como Saquarema. A rigor, ambos os partidos defendiam as ideias de elite, como a manutenção da escravidão. Somente se diferenciavam em relação ao poder central, como os liberais lutando por mais autonomia provincial e os conservadores por mais centralização. Por causa da abdicação de seu pai, Dom Pedro II sentiu a necessidade de mudar a forma de governo. Por isso, em 1847, implanta o parlamentarismo no Brasil. Aqui o sistema funcionava um pouco diferente daquele praticado na Inglaterra. Ali, o primeiro-ministro era o deputado do partido mais votado. Já no Brasil, o presidente do conselho era escolhido pelo imperador a partir de uma lista com 3 nomes. Esse sistema ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. O imperador também detinha o poder moderador, mas esse foi usado poucas vezes pelo soberano. Comparado ao período regencial que durou de 1831 a 1840, não houve muitos conflitos internos durante o segundo reinado. No entanto, podemos citar algumas reviravoltas como a Revolução Praieira de 1848 até 1850 em Pernambuco, a Revolta dos Múcaros, no Rio Grande do Sul, em 1873 e 1874, e a Revolta dos Quebra-Quilos, na região Nordeste, em 1872 até 1877. Nessa época, as excelentes condições de plantio no Vale da Paraíba, em Rio de Janeiro, alavancaram a produção e exportação de café. Posteriormente, os cafezais se espalhariam por São Paulo. O Brasil começou a exportar mais do que a importar e a procura pelo café era tão grande que havia a necessidade de aumentar a mão de obra. Contudo, a fim de proteger seus negócios, os fazendeiros de café viam com maus olhos a tentativa de qualquer lei que favorecesse a abolição da escravidão.
Por isso, os latifundiários apoiaram a vinda de imigrantes, especialmente italianos, para trabalharem nos cafezais. Em decorrência do crescimento da exportação de café, que são construídas as primeiras ferrovias e nasceram as cidades. Os portos de Santos e Rio de Janeiro prosperaram. Nessa época, começaram a ser montadas as primeiras fábricas no Brasil, ainda que de forma isolada e em grande parte devido ao trabalho do Barão de Mauá. Abolicionismo no Segundo Reinado. Essa época é crucial para o processo de abolição das pessoas escravizadas, pois surgem diversas sociedades e jornais contra essa prática. Os escravos se mobilizaram através dos quilombos e irmandades religiosas, mas também solicitam sua liberdade na justiça. A abolição da escravidão não era desejada pelos fazendeiros. Esses perderiam o investimento da compra de pessoas escravizadas e teriam que começar a pagar salário, diminuindo assim sua margem de lucro. Dessa maneira, lutam para que o governo pague indenização por cada escravo liberto. Como indenizar os fazendeiros estava fora de cogitação, o governo promulga leis que visam abolir o trabalho servil de forma gradual. São elas: a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1887 e a Lei Áurea, de 1888. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. No plano internacional, o Brasil se envolveu em átrios com seus vizinhos, especialmente na região do Prata. Em resposta à invasão do Rio Grande do Sul, o governo imperial declara guerra ao ditador paraguaio Solano Lopes, no episódio conhecido como Guerra do Paraguai. O conflito ainda contaria com a participação da Argentina e do Uruguai e duraria cerca de 5 anos. O Paraguai foi derrotado e Solano Lopes morto por soldados brasileiros. O exército se viu fortalecido após o conflito e passou a reivindicar mais espaço na política nacional. Da mesma maneira, o governo se viu implicado na questão Christie, quando houve incidentes com cidadãos britânicos em solo brasileiro. É importante lembrar que os súditos britânicos não eram julgados pelos tribunais brasileiros se cometessem algum delito no Império Brasil. A questão Christie começou a ter um altercado entre marinheiros e oficiais britânicos no Rio de Janeiro e pela invasão e confisco de 5 barcos do porto do Rio de Janeiro por uma fragata britânica. O governo brasileiro pediu que os responsáveis respondessem judicialmente no país e que fossem pagos uma indenização. E diante da recusa dos britânicos, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Reino Unido durante 2 anos. O fim do Segundo Reinado e a proclamação da República. Ao longo do seu governo, Dom Pedro II se contrapôs com a Igreja, com os militares e com a elite rural. Tudo isso foi retirando o apoio das figuras importantes do país ao trono. Alguns episódios direcionaram os acontecimentos para um golpe militar. São exemplos a exigência de que a Igreja não acatasse as ordens papais sem as mesmas terem sido aprovadas pelo imperador, no que passou a história como uma questão religiosa. No entanto, foi a desvalorização dos militares e o fim da escravatura que mais incomodaram as elites e forçaram a sua deposição. Os militares reclamavam mais reconhecimento, aumento de salário e promoções que não eram realizadas. Tudo isso fez com que alguns oficiais aderissem aos ideais republicanos. Igualmente, a elite latifundiária não pôde suportar a ideia da abolição da escravidão. Assim, república é instituída sem participação popular no dia 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o qual foi o primeiro presidente do Brasil. Então é isso, reinante. Esse foi o resumo desse documentário de hoje. Deixa aqui embaixo alguns códigos que você pegou que achou importante. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.